Declaração de Fé das Assembleias de Deus, capítulo 2, sobre Deus. É o vídeo que nós temos hoje. Se inscreve, compartilha, participa conosco do nosso canal e assim a gente vai multiplicando o conhecimento. Obrigado. Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. A porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Capítulo 2, sobre Deus. Cremos, professamos, ensinamos que Deus é o supremo ser, Criador dos céus e da terra, por assim dizer, o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez e a estabeleceu. Isaías 45:18. Que Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João 20:31. Que Ele é Espírito doador e mantenedor de toda a vida. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33:4. Que Ele é o único Deus verdadeiro. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. João 17:3. Não há outro além dele. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, versos 5 e 6. Ele é identificado na Bíblia como Deus. Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Gênesis 46, verso 3. Deus Altíssimo e Deus Todo-Poderoso, Jeová e Senhor, além de outros nomes. Deus é um ser pessoal que possui atributos naturais, morais e de poder, qualidades e virtudes que lhe são próprias. Vejamos agora sobre os atributos naturais de Deus. Deus é Espírito. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. João 4:24. Ele é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. O Deus eterno te seja por habitação e por baixo de ti estejam os teus braços eternos. Deuteronômio 33, verso 27. Pois ele mesmo existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho ter a vida em si mesmo. João 5, verso 26. Deus mesmo disse: Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. De eternidade a eternidade ele é Deus, desde antes da fundação do mundo, e subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. Deus é invisível. Espírito não se compõe de matéria, não tem carne nem osso, pois é substância imaterial e invisível, o qual é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1, verso 15. Nenhum ser humano viu, nem o pode ver. Ele é imutável, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, verso 6. É o mesmo desde a eternidade. É um ser transcendente, ou seja, fora da criação, e imanente, relaciona-se com toda a criação. Além de infinito, grande é o Senhor nosso Deus, e de grande poder o seu entendimento é infinito. Salmo 147, verso 5. Deus é um ser pessoal. Ele tem consciência de si mesmo e possui poder de autodeterminação. A Bíblia mostra que em Deus há os elementos constitutivos da personalidade, como intelecto, emoção e vontade, além dos atributos como alguém que fala. E disse Deus, Gênesis 1:3. Vê, e viu Deus que a terra era boa, Gênesis 1:4. E ouve, e tem ouvido o seu clamor. Ponto 2, sobre os atributos morais de Deus. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, verso 8. Ele é incomparável em santidade. Nenhum outro atributo divino é tão solenizado nas Escrituras como esse.
Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. 1 Samuel, capítulo 2, verso 2. Incomparável é, ainda em verdade, fidelidade, justiça e amor, em bondade, benignidade, misericórdia e graça. 3. Sobre os atributos de poder. As perfeições exclusivas de Deus, como a onipotência, a onisciência e a onipresença, são elementos que comprovam a sua grandeza e infinitude. Deus é onipotente. Ele é um Deus todo-poderoso, porque para Deus nada é impossível. Lucas, verso 1:37. O poder de Deus é ilimitado. Não há coisa alguma impossível para ele. A sua vontade, porém, é determinada por sua natureza, santa e justa, pois ele não pode ver o mal e nem praticá-lo. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar. Abacuque 1, verso 13. Nem pode mentir, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Tito, capítulo 1, verso 2. A onisciência é o conhecimento pleno de todas as coisas necessárias ou contingentes que acontecem, aconteceram ou acontecerão, e que poderiam ou não acontecer. O conhecimento de Deus é perfeito e absoluto sobre todas as coisas no céu, na terra, de todos os eventos e de todas as circunstâncias que devem e podem ser, que serão e que poderia ser por toda a eternidade passada e futura, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Isaías 46, verso 10. Trata-se de um conhecimento infinito e imediato, em que não há esquadrinhação. Isaías, capítulo 40, verso 28. Mas a sua verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Tópico 4. Sobre o nome de Deus. O Deus verdadeiro revelado nas Escrituras apresenta-se a si mesmo com diversos nomes e títulos que são inerentes à sua natureza e que revelam suas obras e os seus atributos. Há 3 termos no Antigo Testamento hebraico para Deus. São eles El, Eloá e Elohim. O Novo Testamento grego usa o substantivo Theos para Deus. O nome El significa ser forte, proeminente, sendo um termo semítico muito antigo para a divindade, usado para identificar o Deus de Israel. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Gênesis 33, verso 20. E contudo, empregado também para deidades dos antigos povos semitas como os nomes próprios e como apelativos. Eloá é uma forma expandida de El, e Elohim é o plural de Eloá. O nome Elohim refere-se à ideia mais abstrata da deidade, de um Deus universal e criador do mundo, identificando a transcendência da sua natureza. Deus é apresentado pela primeira vez na Bíblia com esse nome. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. É o único nome empregado para o Criador no relato da criação em Gênesis capítulo 1. Sobre os outros nomes de Deus. Outros nomes são mencionados nas Escrituras, os quais também revelam a natureza e os atributos de Deus de Israel, como Elion, Shaddai, Adonai e Yahvé. O nome Elion significa Altíssimo. Bendito seja Abrão, Deus do Altíssimo. Gênesis 14, 19. Shaddai quer dizer Todo-Poderoso. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: Eu sou o teu Deus, Todo-Poderoso. Gênesis 17, 1. E Adonai indica Senhor. Eu vi ao Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías 6, 1. O nome Yahvé é conhecido por meio do tetragrama, as 4 consoantes do nome divino, YWHWH, identificado como Jeová, cuja forma foi inventada no final da Idade Média, quando as vogais do nome Adonai foram inseridas no tetragrama. A forma híbrida Jeová não é bíblica, mas assim
ela foi passada para a cultura ocidental. Entretanto, aos poucos, esse nome vem sendo substituído pela forma Iavé ou Javé, que é a pronúncia mais próxima do original. O tetragrama vem do verbo ser no hebraico, da expressão eu sou o que sou, de Êxodo 3:14. Isso revela que Deus é o que tem a existência própria, ou seja, existe em si mesmo, é o imutável, ou o que causa todas as coisas, é autoexistente. Aquele que é, que era e que há de vir, o eterno. O nome Javé aparece quanto as características estão claras e concretas, sugerindo assim um Deus pessoal, que se relaciona diretamente com seu povo. Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Êxodo 3:15. E nisso difere do emprego do nome Elohim no Antigo Testamento. A partir do ano 300 a.C., o nome Adonai passou gradualmente a ser mais usado que o tetragrama, até que o nome Javé tornou-se completamente impronunciável pelos judeus. Sobre as obras de Deus, tópico 6 deste capítulo. A Bíblia ensina que o universo foi planejado por Deus antes de ser criado. Planejamento, origem e manutenção de todas as coisas do céu e na terra envolvem governo e preservação de toda a criação. Tudo foi criado com propósito, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Efésios 3, verso 11. Deus trouxe o universo à existência do nada e de maneira instantânea pela sua soberana e livre vontade. Os decretos ou conselhos divinos são o plano eterno e imutável de Deus, claramente revelado nas Escrituras. Dizem respeito à vontade e ao propósito de Deus, tais como a criação, a encarnação do Verbo, a eleição de Jesus como Salvador e a eleição de Israel e da Igreja. Trata-se de deliberações absolutas que nascem do desígnio e do propósito de Deus Trino na eternidade e que independe da ação humana ou de qualquer outro ser no universo. Ninguém é capaz de frustrar esses desígnios de Deus. Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedido. Jó 42, verso 2. Ou, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, segundo a atualização da Almeida Revista Atualizada. A providência divina é a atividade de Deus na preservação, concorrência e governo de todas as criaturas e de tudo o que ocorre na criação até o seu destino final. A preservação e cuidado divino em conservar e manter todas as coisas criadas, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, verso 3. Isso inclui o homem na providência divina, bem como os demais seres viventes, sejam eles animados ou inanimados, de toda a natureza. Deus cuida de todos os seres viventes, desde a estrutura mais simples até a mais complexa. O mundo não subsistiria sem o cuidado e a vontade preservadora de Deus. É também nesse sentido que opera toda a concorrência. Por seu turno, o governo divino não é um controle meticuloso a ponto de excluir a liberdade humana. O seu reger por direito fixa limites a essa liberdade, porque nela vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, verso 28. Até o próximo vídeo, o próximo capítulo, onde nós vamos trabalhar sobre a Trindade. Este é a declaração de fé das Assembleias de Deus. Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. A porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho.